Boa tarde a todos, né? A gente vai continuar para videoaula 2.3, tá? Aula 7, né? De gráficos cinemáticos, né? Hoje a gente vai falar um pouco de como ler e interpretar os gráficos, né? De posição, velocidade e aceleração em uma dimensão, tá? Então, são dos tópicos mais importantes da cinemática porque a gente consegue tirar muita informação, né? Simplesmente de curvas, né? Então, pessoal, antes da gente entrar nos detalhes técnicos, né, vamos ver por que esses gráficos são importantes para a física. Né? Quando você escreve uma equação, né, seja uma equação simples, né, tipo o espaço é igual a velocidade vezes o tempo, ou o espaço é igual à posição inicial mais a velocidade inicial que multiplica o tempo, mais o meio da aceleração que multiplica o tempo ao quadrado, tá? Essa equação, embora ela seja compacta, ela seja bonita, tá? Ela é um pouco abstrata, né? Você fica, às vezes, um pouco sem entender o que é que aconteceu naquele problema, né? Então, o gráfico, ele transforma essa equação, tá, em algo visual, e você consegue enxergar o objeto se ele está parando, se ele está acelerando, se ele está, né, andando com velocidade negativa, né, se ele está voltando para o ponto onde ele estava, tá? Então, se a gente pensar, por exemplo, no tacógrafo do caminhão ou no GPS do celular, o que eles fazem é exatamente isso, tá? É transformar, né, o movimento no gráfico, né? Tá? Então, na física, a gente vai trabalhar aqui com três gráficos fundamentais, tá? O gráfico da posição, né, de x contra t, da velocidade, né, de v contra t e da aceleração, né, de a contra t. Né? Então, vamos entender cada um deles aqui. Né? Aqui na animação, eu coloquei justamente, né, um carrinho, tá, que se move com uma aceleração, né, diferente de zero. Tá? Ou, já nessa outra animação, né, a gente tem aqui um problema que a gente vai tratar na próxima aula, tá? Que é o movimento de queda livre, onde você tem um objeto, né, sendo lançado do chão, atingindo uma determinada altura e depois, né, caindo novamente. Tá? Aqui a gente tem os três gráficos principais. Tá? A gente vai representar aqui, né, a posição, né, a velocidade e a aceleração contra o tempo. Tá? No eixo vertical a gente tem respectivamente, né, isso, e no eixo horizontal a gente tem o tempo. Geralmente a gente vai expressar, né, no sistema internacional em segundos ou em alguns casos aqui em horas. Tá? Uma coisa importante, né, é que esses três gráficos eles descrevem o mesmo movimento, tá? Só do ponto de perspectivas diferentes. Tá? Tá? Então, eles estão matematicamente conectados entre si quando a gente estiver falando de um determinado problema aqui. Então, vamos começar aqui pelo gráfico da posição. Tá? A altura da curva em qualquer instante de tempo t, ela diz exatamente onde o objeto está. Né? Simples assim. Né? Mas o que a inclinação da curva diz para a gente? Né? A inclinação aqui é a derivada de x em relação a t. Né? E a derivada de x em relação a t, tá? Ou seja, a taxa com que a posição muda no tempo é justamente a velocidade. Né? Então, uma curva com inclinação positiva quer dizer que a derivada é positiva, ou seja, a velocidade é maior do que zero e o objeto está se movendo, né, no sentido positivo. Né? Uma inclinação negativa significa dizer que o objeto está se movendo, né, com velocidade negativa. Tá? E uma curva completamente horizontal, como é o caso desse primeiro gráfico aqui, tá, diz que o objeto, né, tem uma inclinação zero, então a velocidade dele é zero, consequentemente esse objeto não se move. Né? Então a posição dele no tempo não muda. Tá? Então precisa que você não precisa resolver nenhuma equação para descobrir isso. Né? Então nesse primeiro gráfico a gente vê claramente que o objeto ele está parado. Né? E ele continua parado, né, aqui do instante T1 até o instante TF. Né? Ou seja, o valor de x é o mesmo, né? Tanto dessa bolinha, né, vermelha quanto dessa bolinha verde. Né? E essa curva continua reta aqui. Ou seja, a inclinação da curva é constante, né, e zero. Né? Consequentemente, a velocidade dele é zero, o objeto está parado. Né? Nesse segundo caso aqui, a gente tem que a inclinação da curva, né, também é constante, né, mas ela tem uma inclinação positiva. Né? E aí você nota claramente que a posição da partícula ao longo do tempo
ela vai de um valor que está em xi aqui, que é menor do que o valor xf aqui no tempo tf, né? Ou seja, a velocidade da partícula é positiva, né? Ou seja, a inclinação é positiva, velocidade é positiva, né? A partícula se move no eixo x positivo, né? Tá? E aqui no terceiro gráfico você tem, né, que a inclinação da curva ela é variável, né? Então, por exemplo, aqui próximo de xi, a inclinação da curva é grande, tá? Mas próximo de xf, a inclinação da curva já é pequena, né? Ou seja, em xi, a velocidade do objeto era grande, e quando chegou em xf, a velocidade dele, embora positiva, né, ainda é pequena. Ou seja, esse objeto ele está diminuindo a velocidade dele, né? Ou seja, ele está desacelerando, ok? Então aqui, se você vê o gráfico, né, de x contra t, você vê claramente que você pode, né, você pode separar, se você vê esses dois tipos de gráficos, você pode separar o movimento aqui do primeiro gráfico. Esse objeto, né, se move com velocidade constante, tá? De tal forma que a inclinação aqui da curva é constante. Né? Esse movimento aqui é o que a gente já viu, que é um movimento retilíneo uniforme, né? Ou seja, que o objeto se move com velocidade constante. Já no movimento, né, retilíneo uniformemente variado, você tem que o objeto se move com a aceleração constante, né? Ou seja, a velocidade dele muda, né? Ou seja, a inclinação da curva aqui vai mudando, né? Vai mudando uniformemente, tá? Ou seja, a aceleração é constante. E aí você consegue diferenciar claramente um gráfico do outro, né? Vou fazer um exemplo aqui para ficar, né, mais fácil da gente identificar aqui no gráfico as informações físicas, né? Então vamos supor que a gente tem um carro que se move ao longo de uma estrada reta, né? E a gente tem esse gráfico da posição dele contra o tempo, né? E aí eu quero saber, né, qual é a velocidade entre o tempo 2 segundos e o tempo 6 segundos, né? Se o carro está parado em algum intervalo e quando ele está parado, né? E o que acontece entre o tempo 8 segundos e 10 segundos. Então, para a gente responder aqui a letra A, tá? Vamos primeiro lembrar que a velocidade média em qualquer trecho é a inclinação da reta naquele trecho, né? Então, a letra A pede, né, a velocidade média entre o tempo 2 e o tempo 6 segundos, né? Então, a velocidade média é o deslocamento no tempo, tá? Ou seja, a posição final menos a posição inicial naquele intervalo, dividido pelo intervalo de tempo em que ocorre, né? Então, a gente tem que entre 6 segundos e 2 segundos, a gente tem que, no tempo de 6 segundos, né, o objeto estava aqui em 60 metros. Né, tá? E no tempo 2 segundos, o objeto estava aqui em 10 metros. Né? Então a gente vai ter que a velocidade média vai ser 60 menos 10 dividido pelo intervalo de tempo, que é 6 menos 2. Né? Então vai dar 50 sobre 4, positivo. Né? Então a velocidade média vai ser mais 12,5 metros por segundo, ou seja, uma velocidade positiva. Né? Consequentemente, o carro vai avançando. Tá? Na letra B, né, se pergunta, né, quais são os pontos em que o carro está parado. Né? Então, os pontos que o carro está parado, a gente consegue ver claramente no gráfico, são aqueles cuja inclinação é zero. Né? Então, a gente tem aqui, né, inicialmente, esse trecho aqui de 0 a 2 segundos, x não muda, né? Ou seja, o objeto fica parado aqui em 10 metros, e, novamente, a inclinação dele é zero aqui entre 6 e 8 segundos, né? A posição x também não muda, né? E fica aqui em 60 metros, né? Quando o carro também tem velocidade zero e está parado. Né? Tá? A letra C, né, pergunta o que acontece entre o tempo de 8 a 10 segundos. Né? Então, o tempo de 8 a 10 segundos, a velocidade média, né, vai ser, né, a posição em 10 segundos, que é 20, tá? Menos a posição em 8 segundos, que é 60, né? Dividido pelo intervalo de tempo, né, que é 10 menos 8, 2 segundos. Né? Então, você vai ter que a velocidade média vai ser menos 40 sobre 2, que é menos 20 metros por segundo. Tá? E aí você via claramente aqui já do gráfico que ele tem uma inclinação negativa, consequentemente a velocidade é negativa. Né? Então, seu valor numérico aqui condiz, né, justamente com a inclinação do seu gráfico. Né? Ou seja, o carro ele está voltando no sentido, né, negativo, tá? No sentido contrário, né, inclusive com a velocidade maior, né, do que você tinha antes, no caso
né, no caso aqui de 2 até 6. Tá? Então, a inclinação, né, mais íngreme, né? Então, vamos ver aqui, né, vamos ler aqui a velocidade no gráfico da velocidade contra o tempo, né? A altura, né, da curva aqui dá justamente para a gente o valor da velocidade em cada ponto, né? A inclinação dessa curva dá para a gente a aceleração. Se a inclinação positiva, a aceleração é positiva. Se a inclinação é negativa, a aceleração é negativa. Se ela é uma reta, né? Se ela é uma reta, a aceleração é constante, tá? Se for uma curva, né? Se for uma curva que não seja uma reta, tá? Essa aceleração é variável, né? Tá? Quando essa curva, né, quando essa reta, tá, pode ser a curva, né, mas quando essa curva cruza o zero, você tem uma inversão no sentido, né, da velocidade, tá? Então, note que daqui para cá a velocidade é positiva, né, e daqui para cá a velocidade é negativa, né? Ou seja, né, desse ponto até esse ponto o objeto se movia com velocidade negativa, ou seja, ele estaria voltando, né, no referencial, e chegou nesse ponto agora, a velocidade é positiva, ele começa a andar no sentido, né, no sentido positivo do eixo x. Tá? E se, né, a inclinação, né, for zero, né, você tem que essa velocidade ela é constante, e aí você retorna, né, ao caso do movimento retilíneo uniforme. Ok? Uma coisa interessante é que, né, a área sobre a curva da velocidade, tá? É justamente o deslocamento, né? É justamente o deslocamento do objeto, tá certo? Então, se você calcular essa área sob a curva aqui, né, vai dar justamente o deslocamento do objeto, tá certo? Se essa área está acima se essa área é positiva, está acima do eixo, tá? Você tem, né, um deslocamento positivo. Se ela está abaixo do eixo, você tem um deslocamento negativo, né? Vamos fazer um exemplo. Então, vamos supor que a gente tem um ciclista que ele parte do repouso e ele tem a velocidade registrada ao longo do tempo de acordo com esse gráfico, tá? Né? Com base no gráfico aqui da velocidade contra o tempo, vamos calcular aqui o deslocamento em cada trecho, tá? Ou seja, de 0 a 4, de 4 a 8 e de 8 a 12, né? E a distância total percorrida, tá? Então vamos lá. O deslocamento em cada trecho vai ser, né, como a gente acabou de dizer, a área, né, entre a curva e o eixo T, tá? No trecho 1, de 0 a 4 segundos, esse a gente tem esse triângulo aqui, né, formado por isso daqui, tá? De tal forma que o deslocamento vai ser a área desse triângulo, né, que é o meio da área da base vezes a altura, né? Quem é, né, a base aqui? A base aqui né, 4 segundos, né? E a altura aqui é 8 metros por segundo. Então você tem que o deslocamento aqui vai ser um meio de 4 vezes 8, que vai dar, né, mais 16 metros, tá? Note que as unidades aqui, quando você multiplica metro por segundo, né, vezes segundo, você cancela o segundo, né, e você vai ter, né, essa área dada em metros, né? No trecho 2, né, você tem agora esse retângulo, né? Então você tem esse retângulo aqui, tá? E a área do retângulo é simplesmente a base vezes a altura, né? Então você tem que a base é 8 menos 4, né, que dá 4, tá? Que multiplica a altura, que é 8. Né? Então você vai ter 4 vezes 8, dá mais 32 metros. Né? E por fim você tem o trecho 3, né, que você tem o trecho 3, que é esse outro triângulo aqui. Né? E mais uma vez, tá? Você tem o meio da base vezes a altura. Né? Tá?
e a base aqui é 12 menos 8, que dá 4, vezes a altura, que é 8, né? Que vai dar os mesmos 16 metros de deslocamento. O deslocamento total aqui, então, né, como todos os deslocamentos são positivos, você vai somar, né? Então vai dar 16 mais 62 mais 16, que vai dar 64 metros, né? E a distância total, como a velocidade aqui nunca ficou negativa, tá? O ciclista nunca voltou, nesse caso a distância vai ser exatamente igual ao deslocamento, que vai ter 64 metros também, tá? Então, vamos agora para o gráfico aqui da aceleração, né, contra o tempo, né? A aceleração, né, vai ser justamente a altura nesse gráfico, né? Para o movimento retilíneo uniformemente variado, né, ela é uma reta horizontal, tá? Já que a aceleração ela é constante, né? E a área sobre a curva da aceleração, né, é justamente a variação da velocidade ΔV, né? Vou fazer um exemplo. Vamos supor aqui que a gente tem um trem, né, que parte do repouso e a aceleração dele é registrada, né, ao longo do tempo, de acordo com esse gráfico aqui, né? E aí vamos calcular, né, a variação da velocidade em cada trecho, né, a velocidade ao final de cada trecho, né, partindo de uma velocidade inicial igual a zero, tá, que tem que ser informada, né, e em que instante o trem atinge a velocidade máxima, né? Então, a gente tem que a variação da velocidade, né, em cada trecho aí vai ser, né, a área, né, sobre a curva, tá? Nesse caso aqui do trecho 1, a gente tem que a área sobre a curva é a área desse retângulo aqui, né, que tem base 4 e altura 3. Né? Então, a gente tem que a variação da velocidade vai ser 3 vezes 4, que vai dar mais 12 metros por segundo. Né? Como a velocidade inicial é zero, né, que foi informado, né, a gente tem que a variação da velocidade, né, que era 12 metros por segundo, então você tem, como ela inicialmente era zero e passou a ser 12 metros por segundo, você tem que a velocidade na posição de 4 segundos é igual a 12 metros por segundo. Né? Aí agora a gente tem outro trecho, que é o trecho entre 4 segundos e 8 segundos, a gente tem esse triângulo aqui. Né? E a gente tem, então, que a variação da velocidade nesse intervalo de tempo vai ser 1 meio, né, da base vezes a altura. A base aqui é 8 menos 4, que vai dar 4, né, que multiplica a altura, que é 3. Né? Tá? Isso vai dar para a gente, né, 4 vezes 3, 12, dividido por 2, dá 6. Né? Então, a gente vai ter que a variação de velocidade vai ser 6 metros por segundo. Né? E a velocidade em 8 segundos vai ser a velocidade em 4 segundos, que era 12 metros por segundo, mais a variação, né, no intervalo, que foi 6 segundos. Então, 12 mais 6 vai dar 18 metros por segundo. Então, agora a gente tem no trecho 3, tá, que a variação da velocidade vai ser a área desse triângulo aqui, né? A área do triângulo é o meio da base, a base é 12 menos 8, que vai dar 4, e a altura dele é menos 2. Né? Então, a gente vai ter que a variação da velocidade vai ser um meio de 4 vezes menos 2, né? Que vai dar menos 4. Né? E aí a velocidade no instante de tempo 12 vai ser a velocidade no instante de tempo 8, que era 18, que a gente calculou, mais a variação da velocidade, que foi menos 4. Né? Então vai dar para a gente 14 metros por segundo. Beleza? O que acontece? Né? Então, agora falta o trecho 4. Né? O trecho 4, ele é, né, a variação da velocidade dele vai ser justamente a área sobre essa curva aqui, que é a área desse retângulo aqui. Né? Então, você tem a base 16 menos 12, que é 4 também, né? E a altura dele, que é menos 2. Né? E a área do retângulo é a área da base vezes a altura. Né? Então, você vai ter, né, a variação da velocidade nesse trecho, vai ser menos 2 vezes 4, que dá menos 8. Né? E aí você vai agora, né, calcular a velocidade em 16 segundos, né, que vai ser 14 menos 8, que vai dar 6 metros por segundo. Tá?
muito tranquilo, né? As figuras geométricas muito fáceis da gente calcular. E agora a gente tem, né, a letra C, que é a velocidade máxima, né, que ele pergunta, tá, onde ela ocorre, e a gente encontrou que a velocidade ela cresce enquanto a aceleração é positiva, né, e obviamente ela para de crescer quando a aceleração, né, é igual a zero, né. Então isso vai ocorrer, né, justamente, né, nesse ponto, aqui, né, em que a velocidade, né, é 18 metros por segundo em t igual a 8 segundos, tá ok? Então é isso, pessoal. A gente vai ver ainda ao longo do curso, a gente vai ver vários exemplos, né, com gráficos, tá? Então isso aqui é só para a gente dar uma introduzida, né, na visualização, né, dessas quantidades cinemáticas, tá? Um abraço.